Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/TVUplay. Vá lá, curta e interaja conosco. Meu convidado de hoje está nas tardes do Rádio do Rio Grande do Sul, na Grenal. Tem passagens fantásticas por outras rádios, vai contar inclusive um caso que o João Garcia lembrava para nós dois no encontro que tivemos. O dia que Rui Carlos Osterman pedia assim uma manchete para cima dos repórteres da Gaúcha. Roberto Pato Mori fez uma manchete que acabou com essa mania de pedir, né, essa questão assim de elevar o nível da transmissão. Esta e outras histórias de Pato Mori a partir de agora no 21h30, que está entrando no ar com o apoio do Grupo Zafari. Pato Mori é o meu entrevistado. Sobre essa história que eu falei aí do João Garcia, que o João Garcia nos revelou, né? Eu vou esperar passar das 10 da noite também, porque vai que alguém fica ofendido com o nome feio, palavrão na TV, mas já vou avisar, vai ter palavrão nesse programa. Ai, meu Deus. Pato, bom te ter aqui, querido. Tudo bem, querido? Tudo tranquilo. Felipe, para mim é um prazer imenso ter a oportunidade de te rever, uma pessoa que eu tenho uma admiração profissional muito grande e pessoal. E eu estou aí, né, para contar as histórias que eu tenho. Quando é que tu começou no rádio? Eu, na verdade, comecei na Rádio Farroupilha através do meu querido Machado Filho, nosso Machadinho, que tu conhece muito bem, João Carlos Machado Filho, me deu a primeira oportunidade juntamente com o Marne Barcelos. E quando... Os dois estão juntos agora lá na Pampa. Estamos juntos, eu e o Marne estamos juntos lá na Pampa. E, inclusive, eu brinco muito com o Marne, porque quando eu fui fazer a primeira transmissão radiofônica, chamava Farroupilha Chamando o Atlântico Sul. Sim. E tinha um patrocinador chamado Adubos Trevos na época. E o Marne me deu essa oportunidade porque o Machadinho estava entrando de férias. Então o Marne disse, então manda esse guri aí, vamos experimentar esse guri. E eu, no primeiro programa, eu já fiz uma coisa assim lamentável, que determinou a minha exclusão do programa. Não fui excluído do programa porque o Machadinho fez uma intervenção com o Marne. Disse, não, o menino ainda... Está verde? Está verde, porque eu fui num restaurante que se comia um bom camarão na época. E como o proprietário foi muito gentil comigo, não me cobrou, eu me senti na obrigação de fazer um anúncio do restaurante. O Marne disse, esse pato tem que nadar, não trabalhar em rádio. Mas aí o Machado fez essa intervenção e eu continuei fazendo o Farroupilha Atlântico Sul. E dali eu comecei, depois o nosso querido... Deixa eu só dar uma ideia para as pessoas do que era o Farroupilha Chamando o Atlântico Sul. Ninguém tinha telefone na praia, na comunicação horrorosa daqui para o litoral. Né? Então, a Farroupilha, outras rádios, o Streck e o Streck mais um, não lembro que era o outro, na Guaíba, passavam pegando os recados também. A Guaíba também tinha alguma coisa assim. Então as pessoas mandavam o recado pelo ar. Olha, estou indo na quinta, estou indo na sexta. Ou tinha informação, eventualmente uma informação. Tá, aí sim o repórter entrava lá, o que não tem mais. A gente não tem mais os correspondentes da praia, não existem mais. Era um programa sensacional, um programa de grande audiência. Claro, eu não tinha ideia da audiência do programa. Né? Nos meses de verão bombava. E aí, depois da Farroupilha, surgiu essa oportunidade de trabalhar em televisão através do Érico Sauer, nosso saudoso Érico Sauer, querido Érico, que não está mais entre nós. O Érico queria sair da TV Difusor, sim, que tinha uma proposta muito grande da Guaíba, na época. Guaíba, ele foi para Guaíba. Foi para Guaíba. E aí o Arido Santos, que era o comandante, né, do programa Porto Visão, disse, olha,
eu só te libero se tu me apresentar uma pessoa aqui para ficar no teu lugar. Ele disse, olha, eu tenho um menino assim que está fazendo o setor do Grêmio, né? Eu era setorista do Grêmio. E eu tenho ele é jovem, mas eu acho que ele dá para as coisas. Aí o Ari dos Santos, com a tradicional mão sempre no bolso, me recebeu na TV Difusora. E no dia em que eu fui recebido pelo Ari dos Santos, eu recebi também um comunicado do Ari dos Santos que eu tinha que ir para a sala de maquiagem para me maquiar, para me entrar no ar. Mesmo dia? Eu digo, mas, seu Ari, eu não sei, eu nunca entrei dentro de um estúdio de televisão. Não, mas tu vai para o ar. Eu digo, mas como que eu vou para o ar? Como é que eu vou fazer? Bom, para te resumir, de repente eu estava no ar com Geraldo José de Almeida. O grande Geraldo José de Almeida. Esse seria o Galvão Bueno de hoje? Né? Exatamente. Foi o narrador da Copa de 70 para o Brasil. Era um personagem a primeira enorme, Copa. Né? E aí o Renato Pereira resgatou essa história aqui. Né? O Geraldo, no auge da carreira, vem morar em Porto Alegre. Depois Exatamente. da Copa, né? Vem morar em Porto Alegre. Eu fazia, às vezes, companhia para ele. Às vezes a gente ia em algum bar da cidade, tomar alguma coisa. Fizemos uma boa amizade. E eu... De repente, Felipe, eu estava diante de uma telecâmera com o Geraldo José de Almeida, me perguntando a escalação do Grêmio. Como é que vai jogar o Grêmio agora? E o meu nervosismo era tal que eu não conseguia encontrar 11 jogadores no time do Grêmio. O time do Grêmio, para mim, naquela ocasião, tinha 10. O Grêmio ia jogar com 10. E o Geraldo dizia, não, mas está faltando um e tal. E aí vamos começar, vamos de novo. Aí eu, fulano, Beltrano. E assim foi a minha estreia. Quando eu saí... Aí isso foi em 73, 74. Não. Isso foi em 73. 73, né? 73. Em 78 eu vou para a Gaúcha, fazer só rádio. E aí, quando eu saí do estúdio, eu digo, estou reprovado, né? Cada mim, o seu Ari dos Santos nem vai... Acabou. Acabou, o cara não sabe da escalação do time. O cara não sabe nem a escalação do time, esse cara, o que ele quer trabalhar aqui? Saí do estúdio já muito desolado. Encontrei o seu Ari no corredor, ele disse assim, muito bom, guri, gostei. Eu, como? Eu não entendi. Gostei, passa na sessão pessoal e assina o contrato lá. Foi assim a minha chegada na TV Difusora. E aí eu comecei a trabalhar no Porto Pisão, com o Vianney, sim. Geraldo José de Almeida. Tinha aquela turma grande, né? Sim. O Renato, a Tânia, o querido Renato. O Lauro depois. Lauro veio depois. Tânia Carvalho, Daut. E tinha o Clóvis e o Fogaça, que foram aqueles que idealizaram o programa, né? Porto Visão. TV, portanto, Porto Visão, rádio, a Farroupilha. Aí depois tu vai para uma equipe de esportes que é da Gaúcha, que era também assim, só bagaceiro, né? Me perdoe os envolvidos, mas era 78. Só as figuras. Né? Milton Azambuja, Pedro Ernesto Delardim, João Garcia. Exatamente. Bom, aí dá... Jair de Farias. Está me faltando o nome. Jair de Farias, inclusive, foi demitido por uma crítica feita a um ministro, Abiakel, Ibrahim Abiakel. Ele era um repórter extraordinário. Ele mora agora, hoje parece que está em Brasília. E eu fui para a Gaúcha com o Vianney. Primeiro ele tirou o Vianney da Difusora. Sim. E aí, depois de 6 meses, por indicação do Darcy e do próprio Vianney, Darcy Filho, o Darcy Filho, que fazia parte dessa grande equipe de repórter. E eu fui para a Gaúcha, fazer rádio. Eu falei com o Pedro Ernesto e vocês faziam um programa que era o seguinte, era aquele programa que é o show dos esportes. E foi difícil convencer a empresa, hein? Que era o show dos esportes até hoje. Horário. Que é o show dos esportes até hoje. Mas vocês bagaçam, Era só repórter. Não, era só repórter. E o seguinte, era 2 informações da dupla Grenal e vocês começavam o debate de vocês. E aí, deu foi difícil convencer a empresa, né, o diretor, o Nelson e o Pedro Cirota, de oferecer a nós essa oportunidade. Porque eles inicialmente não acreditavam muito, aquele horário ali, vocês, horário de novela da TV As novelas bombando, bombando, quem é que vai ouvir? E o programa, cara, está no ar até hoje. Não, foi assim, eu disse isso para o Pedro aqui, na conversa com o Rui Osterman, eu também citei, foi o primeiro momento que a Gaúcha vira em cima da Guaíba naquela década.
É o primeiro programa, porque a Guaíba não usava à noite. A Guaíba tinha o Antônio Augusto lá às 11 da noite. Isso. Né? E vocês pegaram a faixa ali das 8. Eu era ouvinte, cara. Eu tinha 12 anos de idade, era ouvinte de vocês. Era uma loucura. Eu parava tudo para parar e ouvir vocês. Era uma loucura aquele programa, era uma loucura. Aquele programa ficou guardado na minha memória. E está guardado na minha memória até hoje. E através daquela experiência obtida no rádio, trabalhando com fenômenos como... Né? Geraldo José, sei lá, Lauro Quadro, Rui Carlos Otto. Toda essa experiência eu levei quando eu fui embora. Levei para a Itália e tive a oportunidade de oferecer aos italianos que não conheciam esse modo de fazer rádio na Itália. Tu vai embora em 81? Não, 80. 80. Agosto de 80. Agosto de 80. É a janela de transferência, é a do meio do ano do Falcão. O Falcão até quando esteve aqui, eu acho que a gente não falou isso no ar, ele assim, eu sou o inventor do melhor amigo, porque agora todo mundo leva um assessor e tal. Mas aí tu chegou aqui e me disse assim, não, na verdade é o seguinte, ele não queria ir, eu que botei pilha nele para ele ir. Naquela época, naquele momento, o Paulo realmente não tinha muita vontade de ir, até porque ele tinha feito um bom contrato com o Internacional na época. Sim. Né? Ele não tinha muita vontade de ir embora para a Itália, até porque ele não falava italiano. Mas no fim... Falava alguma coisa? Eu nada. Nada? Inclusive tem um episódio, que depois eu vou te contar, quando eu cheguei na Itália no aeroporto. Depois eu vou te contar. Aí o Colombo, o advogado... Cristóvão Colombo dos Reis Miller. Advogado, né? Teve essa ideia do Paulo me levar, porque o Paulo, nós éramos já amigos há muito tempo, né? Paulo também teve influência na minha ida para Farroupilha. E, um dia eu estou lá na rádio, na Gaúcha, estou lá fazendo meu trabalho lá, e o porteiro disse, olha, tem o senhor Falcão, está aí, quer falar com o senhor. Eu desci, eu digo, para ele esperar, desci. Aí entrei naquele Chevette branco, preto, AN5555. Aí disse, entra aí, você quero falar contigo. O carro era o carro da época, assim, um Chevette preto e a placa com o número dele, 5555. E aí surgiu, ele disse assim, vem cá, vamos para Roma. Eu digo, fazer o que em Roma, tá louco? Eu fazer o que em Roma? Vamos para Roma ou não vai? Eu digo, cara, mas para um pouquinho e tal, vamos ver e tal. Porque eu acho que Roma é uma boa, porque daí ele já tinha... Sim. Aí eu disse para ele, me dá aí 24 horas para ele pensar. Ele, no outro dia, eu digo, vamos embora, vamos para essa aventura aí. Vou na tua assessoria, fico lá 3 meses, depois eu volto. Ele disse, tá legal. E ele voltou e tu ficou, né? E mais 22 anos sozinho. E ele voltou e sim, ficou mais eu fiquei 22 anos. Não, o Paulo ficou 4 anos na Itália, eu fiquei 26 anos. Eu voltei para o Brasil depois de ter ficado na Itália 30 anos. E aí nasceu essa coisa, eu digo, vamos embora e tal. E aí fui lá, eu digo, vou dar uma mão para esse cara aí. Não está querendo ir. Eu digo, olha, na época era uma grana bonita. Era bonito. Era uma grana bonita, 3 anos de contrato. Aí aconteceram coisas assim incríveis. Já na minha chegada... A chegada no aeroporto, foi um horror. Na minha chegada nós tínhamos um tradutor, que ele não era nem português, ele era espanhol. Era venezuelano. E o Roma colocou como nosso tradutor. Tá bom, eu cheguei lá. Era o mais próximo de um brasileiro que tinha à disposição. Venezuelano para traduzir do português para o espanhol e do espanhol para o italiano. Exatamente. E devolver. E eu perguntava até para o Paulo, digo, mas eu não podia botar um brasileiro aqui? Eu já cheguei incomodando. Sim. Aí o Paulo disse, não, mas o cara é casado com uma brasileira. Bom, então tá, tomara que esse cara aí nos ajude. Aí quando eu desci no aeroporto, eu e a minha querida e saudosa Aziz, eu me emociono até quando eu falo, porque para mim ela foi quase como uma mãe. Dona Aziz. Tenho um respeito assim, enorme, uma lembrança assim muito bonita dessa pessoa, pelo seu carisma, por tudo, enfim. E aí descemos eu e a Dona Aziz, o Paulo já tinha ido antes. Aí quando eu cheguei no aeroporto, os repórteres tudo lá, o Falcão foi lá também para receber a mãe dele e tudo, e eu que estava chegando. E os caras perguntavam, toda hora os caras diziam assim, mas senta.
Eu pegava e sentava, né? Mas eu, tinha vindo 12 horas de voo sentado. Eu digo, eu não estou afim muito de sentar. Mas toda hora os caras diziam, senta. Porque senta em italiano quer dizer, por favor. E eu não entendia nada, não falava uma palavra em italiano. E eu sentava. Depois da quarta, quinta vez, eu chamei esse tradutor aí. Eu digo, diz para esses jornalistas aí que eu não estou afim de sentar, cara. Eu estou bem de pé, me traduz isso aí para eles. Aí ele disse, não, mas aí ele me explicou a situação. Eu digo, tá bom, então tá tudo bem. Então vou ficar em pé e tá tudo tranquilo. Vou ficar em pé e vamos parar com esse tal de senta aí, que eu não estou afim de sentar. Não, foi uma coisa incrível. Eu tive muita sorte, viu, Felipe? Porque eu cheguei na Itália, as televisões, ainda não existiam as televisões comerciais. Berlusconi ainda não tinha começado o processo, né? E depois ele iniciou de comprar canais de televisão e fazer televisões comerciais. Sim. Existia tão somente a RAI, né? Somente a RAI. A RAI 1, a RAI 2 e a RAI 3. E rádio também, eles ainda estavam gatinhando no rádio. E aí eu tive sorte de me infiltrar, né? Com o conhecimento, né? Com a minha experiência, eu tinha levado para lá de 10 anos, trabalhando aqui no Brasil e com a experiência radiofônica, eu fui me infiltrando. Fui devagarzinho, aí entrei numa rádio chamada Rádio Dimensão do Sono, que foi comprada por um cara que não sabia nada de rádio, praticamente, ele comprou a rádio, comprou lá uma frequência. Eu lembro que eu levava um microfone que eu tinha em casa, eu levei para a Itália. O microfone que eu tinha ganho, não sei, de Natal, sei lá, levei para a Itália esse microfone. E os microfones eram tão ruins, essa rádio, que era toda a rádio era dentro dessa dimensão nossa aqui. Do estúdio. E o cara chegou, comprou essa frequência aí, tu entendes de rádio, me te falaram, eu tive uma informação... Mas ele chegou em ti por quê? Porque ele era torcedor do Roma? Não, porque ele recebeu informação, que eu estava com o Falcão, claro, tá. E recebeu informação que eu era um cara que trabalhava em rádio no Brasil. E ele praticamente abriu as portas e me entregou a rádio. Faz o que tu quiser, hein? Aí eu inventei um narrador. A primeira coisa que eu fiz foi botar um programa no ar, se chamava Balançando, um programa só de música brasileira, com a presença de quem? Do Falcão. Bom, quando... O que vocês rodavam? Música brasileira, samba, pagode samba. Samba. E precisava os carabineiros, a polícia, vir no final do programa para nos tirar de dentro do estúdio. Foi um sucesso, assim, clamoroso. Isso eu tinha um envolvimento do Falcão, né? Isso era a chegada, quanto tempo depois da chegada de vocês? Uns 6 meses, quando eu já falava. Sim. E só para fechar essa história, depois a gente até volta para a Itália, mas só fechar assim, nos primeiros 6 meses não foi os primeiros 6 meses de sucesso do Falcão. Levou um tempo de adaptação. Levou um tempo de adaptação. Mesmo assim, a curiosidade, todo mundo em torno. É que venderam uma ideia de um Falcão goleador. As fitas que chegaram, naquele tempo, as fitas. Fitas. Só gol. Só tinha gol do Falcão. E como o Roma era um time muito pequeno, um clube que há 42 anos não ganhava título, eles queriam um brasileiro que desse balãozinho, colocasse no meio da perna do adversário. Porque eles diziam, aqui ó, o Roma não vai ganhar nada. Diziam para nós, né? O Roma não vai ganhar nada. Então o Falcão tem que dar balãozinho, passar. Baixou. E aí o Falcão, numa entrevista, disse, olha, que eu não vim aqui eu não sou de circo, não sou artista de circo, eu vim aqui para ganhar. E eu, baseado nisso, Felipe, eu ia para a televisão, eu já começava a entrar também na televisão, uma pequena televisão, que depois se transformou numa televisão maior, que era do Partido Radical, se chamava Teleroma, existe até hoje. E eu comecei a apostar no Roma. Olha, o Falcão veio aqui para ganhar, nós não viemos aqui para brincar, e o Falcão não veio aqui para brincar, nós vamos ganhar o título. Quando eu chegava em casa, o Falcão olhava para mim e dizia, pá, cara, baixa a bola, vai devagar. Vão me botar muita responsabilidade. Isso é uma loucura. E a madrinha, a minha madrinha, que é a mãe, né, a dona Zita, ela dizia, filho, aquela, né? Quem sabe tu... Eu digo, não, agora é comigo mesmo. Vou apostar. E eu dizia para a torcida, eu disse, Juventus aí não existe. Juventus? Essa Juventus não existe. Jânio Agnelli, aqui é Jânio Agnelli. Isso aí não existe, esse cara.
Eu ia para a televisão e criei o meu quadro chamado Il Taco de Pato. Eram 5 minutos de comentário. E depois, no tempo, foi imitado por outros grandes personagens da televisão italiana. Sgarbi, por exemplo, que é um grande personagem da televisão. Era 5 minutos. Eu ia lá e demolia todo mundo. E apostava no título do Roma. Para nós, tá guardado as proporções, até porque a gente não tem imagem disso para recuperar. Mas tu era assim, um Santana provocador, puxando para o Roma como o Santana puxava para o Grêmio. Eu sempre digo, Felipe, que eu na Itália fui uma mistura de Santana e Lauro Quadros. Olha só. Aquele jeito gozador do Lauro, né? Brincalhão do Lauro, e essas apostas que fazia o saudoso Santana. Eu era uma figura que, no fim, se tornou importante para a torcida do Roma, porque a torcida do Roma disse, pô, mas esse cara... Primeiro diziam que eu era drogado, né? Diziam, não, esse cara faz programa drogado. Depois descobriram que eu não me drogava e nunca me droguei. Então esse cara é bêbado. Ele bebe. Para dizer isso que o Roma vai ganhar campeonato, é uma loucura, como tá louco. Eu saía na rua, os caras diziam assim, mas que é isso, compadre? Tu não conhece o Roma, tu não sabe o que é. Não tem chance nenhuma, para de falar bobagem. Para de falar bobagem. É uma loucura. Depois do intervalo comercial, o cantor Pato Mori na RAI. A gente já volta. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Bandeira coreando in su per incoraggiare la Roma di più. Roma gol, Roma gol, Roma 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 gol, Roma gol, Roma gol, Roma 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 gol. Con tante squadre che beccano, giri giri giri, sento cantare la curva su, qua 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 qua. Vedo le zebre che piangono, cu 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 cu. Anche a San Siro non ridono. Roma gol, Roma gol. La rete si sfonda con tutti i tifosi che chiamano il gol. Coraggio Lupeto, attacca di più, distruggi, massacra, ammassa lì tu. Olha, essa imagem final é fora do estúdio, as pessoas vibrando lá, esperando vocês saírem. Tivemos que sair sempre com a polícia italiana, com os carabineiros. Nós, na verdade, não eu, mas também pelo Paulo, né, pelo Falcão, por tudo aquilo que ele representou para esse povo, para os romanos. Assim... Ali no final, só para dizer, viu, gente, que eu li, é Rômulo e Remo, não, uma imagem de Rômulo e Remo. Essa música tem uma história muito interessante. O símbolo da Roma. Essa música foi feita quando Roma ganhou o campeonato.
Nós fomos campeões. Aí eu fui chamado por uma grande editora, tipo Sony, que fazia edições de disco e tal. E eu fui chamado pelo proprietário. Um dia, uma reunião. O que o cara quer comigo? Negócio de música, não sou músico, não sei cantar nem no meu banheiro. Aí o cara chegou e disse, não, eu tenho uma ideia. Vamos fazer uma música, faltava um jogo só para o Roma, que era ingênuo, que o Roma empatando, o Roma era campeão. Vamos fazer uma música dedicada à torcida do Roma, porque o Roma vai ganhar o campeonato. Eu disse, não, que vai ganhar, vai, agora falta um jogo. O empate lá serve para o Roma, serve para o Genoa. Aí eu digo, só que eu não sou cantor, cara. Eu nunca cantei na minha vida. Eu não vou no tempo, eu não, sabe? Sim. Eu disse, não te preocupa, com a eletrônica nós arrumamos tudo. Aí o cara me ofereceu, Felipe, na época, 2 milhões de liras, ainda não tinha o euro. Sim. 2 milhões de liras, que seria, vamos dizer, 5 mil dólares, mais ou menos. Mas naquela época era uma Babilônia. Aí eu disse, mas como é que nós vamos fazer isso aí? Eu disse, não, nós vamos pegar a paródia de uma música que naquele momento estava fazendo muito sucesso na Itália, cantada por um cômico italiano, e nós vamos mudar a letra ainda. Eu digo, 2 milhões de liras, esse cara tá louco. Aí eu saí com um cara que era amigo meu, que conhecesse, ele levou, quando nós fomos embora, o cara fez o cheque na hora, cara. Eu disse para esse meu amigo, roubamos 2 milhões desse cara. Porque é um furto. Esse disco não vai vender, vai vender para mim só. Só eu vou comprar esse disco. Aí o cara, esperto. O Roma ganha o campeonato e o disco vai para a rua. E tu via nas lojas, onde eu fiz, assim, tardes de autógrafo, tudo, porque enlouqueceram, torcedor do Roma. Claro. Tu via assim... 42 anos sem título. Classificação da semana. Primeiro lugar, Roma Gol, Pato. Segundo lugar, não sei o que, Michael Jackson. Terceiro lugar, Madonna. Era uma loucura. O disco vendeu, olha, vendeu assim em 15 dias, mais ou menos, mais de 50 mil cópias. Nossa, uma loucura. Senhora. Fora as fitas, na época tinha aquelas fitas. Cassete. Os caras, pirateavam e iam para de frente ao estádio, onde eu ia trabalhar, vender o meu trabalho. Ainda não passou das 10 da noite, então eu estou guardando aquela história para o último bloco. Qual é a tua história do quebrei o braço no ar aqui, ainda na Gaúcha? Como é que é essa história do quebrei o braço? Essa é uma história muito, muito interessante. Eu era repórter gaúcho, estava atrás do gol e me parece que foi contra um time do Espírito Santo, desportivo, pode ser? Pode ser desportivo. Eu sei que foi um gol do Jair, eu lembro ainda do Jair, do Jajá. E quando o Jair faz o gol, eu largo atrás do Jair, porque nós éramos... Foi correr, foi correr atrás dele para... Larguei, né? Porque os outros repórteres também. Claro. Queriam o depoimento. E com o cabo, né? E aí eu pulei, para chegar antes dos outros colegas, repórteres, eu pulei a placa e estava chovendo. E eu escorreguei, meu amigo. Com o microfone aberto. Com o microfone aberto, escorreguei e já eu tive uma luxação. Isso aqui saiu para fora. E o Pedro narrando, era o Pedro, o narrador do jogo, o Pedro narrando me chamou. E agora, para me dar o depoimento, o Pedro não viu que eu estava no chão, caído. E eu, com o microfone aberto, eu dizia, quebrei o braço, para pedir socorro. E o Pedro dizia, olha, Chicão era o nosso... O Francisco Paulo Bisonho. Tem uma interferência aí, vê o que está acontecendo. Pô, tá uma pessoa aqui dizendo que quebrou o braço, tem interferência. Eu digo, quebrei o braço, Pedro, sou eu mesmo, Pedro. Olha uma loucura. Aí o João Garcia, doutorei aí pra ti, tá com o braço quebrado, vai. Não, aí aquilo ali ficou na rádio por uma semana. Quebrei o braço. Virou vinheta da rádio. E aí eu entrei dentro isso foi no intervalo do jogo, já estava quase no final do primeiro tempo, eu entro dentro do vestiário do Internacional. E tinha 112 médicos em volta ali de mim para me ver. E eu chamei o Falcão, o Falcão tinha que ouvir o treinador, não é? Eu digo, por amor de Deus, me chama o Falcão. E o cara foi lá no vestiário, e o Falcão veio na enfermaria para se informar a respeito. Eu digo, aqui, Falcão, pelo amor de Deus, me traz um médico, porque aqui não tem médico. Ninguém me resolve o meu problema, estou com uma dor aqui impressionante.
Eu falo, calma que tem 112 médicos já resolvendo o teu problema. Aí eu saí na ambulância, me levaram para o pronto-socorro, enfim. Fui expulso de campo e coisa. O Bosquilha me expulsou. Pô, foi expulso pelo Bosquilha. O Bosquilha, que já faleceu. Não, eu não fiz nada. Eu estava atrás da goleira e o Leão era o goleiro do Palmeiras e eu só fiquei do lado do Leão, na trave ali, naquela... Sim. Com o microfone aberto e o Leão dando instrução, ó, a barreira aqui e tal. E o Leão dizia assim, porra, sai daí, cara. Eu digo, quer sair o quê? Eu tô com o microfone lá. E o Bosquilha viu e me deu vermelho. O senhor está expulso do campo. E aí, porra, aquilo era um canhão, né? Sim. Na época, a Gaúcha era um canhão, como é até hoje. E eu perguntava para a torcida, deu sair ou não? E a massa dizia que não. Eu digo, o jogo não vai recomeçar. Eu não posso sair. Mas isso, numa daquelas finais de Inter e Palmeiras, aqueles jogos grandes, assim? Não, foi um Grêmio... Jogo de meio de campeonato. Foi um Grêmio e Palmeiras, não Grêmio, me lembro. Grêmio e Palmeiras? Era Grêmio e Palmeiras, jogaram no Olímpico. E, bom, daí veio o responsável pela segurança, né, da brigada, e era um amigo meu, um tenente, amigo meu, não lembro o nome agora. Aí ele me disse assim, pô, faz um favor. Cai fora. Cai fora, porque senão o jogo não vai reiniciar. Aí eu me escondi lá dentro do túnel do Grêmio, e naquela ocasião era o Haroldo que estava narrando. E o Haroldo às vezes me chamava. Dizia, mas onde é que tu tá que eu não estou te vendo? Eu digo, fica frio, porque eu estou muito escondido aqui. Não, coisa assim. Olha, Felipe... Histórias do rádio. Mas tudo isso eu fazia porque o professor comigo tinha um carinho assim muito especial. Professor Rui Carlos Ósimo, professor Rui, chefe da equipe. O professor Rui era uma pessoa assim que não existia. Fantástico. Ele fazia as reuniões, né, tá aí o Darcy bem vivo, o próprio João, e ele dizia assim, aqui ó, bobagem e, não é palhaçada, ele dizia... sacanagem, assim, tipo, no microfone só pode fazer, porque tem graça para fazer. Se você se meter a fazer, vai ficar ruim. Então deixa, ele pode fazer. Daqui a pouquinho, daqui a pouco a gente revela qual. Eu tenho um artigo escrito, acabou com esse negócio. Eu tenho um artigo escrito pelo Rui, na 0 Hora. Quando nós fizemos um jogo, eu era repórter do jogo, o Rui era o comentarista e eu acho que era o saudoso Roberto Brauner, o narrador. Em Santa Cruz, aqui em Santa Cruz. Sim. Ao final da partida eu vou entrevistar um jogador de Santa Cruz, que tinha jogado muito bem, feito uma partida excepcional contra o Grêmio, e eu vou entrevistar o cara e eu digo assim, cara, gostei da tua bola, ele que não foi mole. Não tem ideia de quanto eu gostei da tua bola. Eu queria dizer assim, como eu gostei do teu jogo, o cara disse, não, realmente... Nós hoje jogamos com uma bola, toda ela branca. Nós estávamos acostumados a jogar a bola com listas. Então, essa diferença... Bom, aí o Rui da cabine diz assim, está encerrado o trabalho de reportagem. Obrigado. Obrigado, até logo. Escreveu no outro dia um artigo na 0 Hora sobre esse diálogo com esse jogador do Santa Cruz. É coisa assim. Me incomodei muito, professor. Tu tem uma credibilidade em Roma que te faz... Tu tem contatos ainda muito fortes em Roma, no clube inclusive. Tu é o cara que indica o Alisson. E aí, um amigo em comum, assim, ele indicou o Alisson, o Inter vende o Alisson, e ele não ficou com nada do dinheiro. As pessoas se indignam. E aí, isso foi contado numa roda, tinha 4... Conhece os 4. Eu posso contar a história? Não. Aí todo assim. Como é que nasceu? Pô, mas o Pato é o cara, ele liga pro Roma. E se ele ligar pra Juventus também ele vai falar. E se ele ligar pro Napoli, se ele ligar pra Inter de Milão, e se ele ligar. Ele é o cara na Itália, ele indica jogador. Por que não virou empresário? Eu nunca. E as pessoas se digam e tu não. Não, seria algo normal. Essa ida do Alisson foi tudo uma casualidade. Eu vou te explicar, Felipe. O meu filho teve uma passagem rápida no Internacional, 6 meses. Matheus. O Matheus. O Matheus fez toda a categoria de base no Roma. Ele queria fazer uma experiência no futebol brasileiro. Ele veio para o Internacional, ficou 6 meses no Internacional e fez até uma amizade com o Alisson. Foi muito bem recebido pelo Alisson. O Alisson tratou ele. O Alisson é o Muriel, a família toda deles. E aí, a ida do Alisson foi uma casualidade. Eu estava com um amigo meu, Giancarlo Dotto, que é um dos grandes jornalistas italianos, e ele estava jantando com o treinador do Roma na época, que era o Garcia, um francês, que agora está no Olympique de Marseille.
E o Giancarlo me ligou da Itália e me disse assim, olha aqui, eu tô com o Garcia aqui, não sei o quê, e o Garcia está me incomodando e está perguntando se existe goleiro aí bom aí no Brasil. Eu digo, olha, cara, tem bons goleiros no Brasil, mas tem um jovem aí que está começando, ele não é bem conhecido. Para mim, esse será o futuro goleiro da seleção. Eu posso até estar enganado. Tá bom. Ele passou o nome. Como é que é o nome desse cara aí? O nome é tal, Alisson. Aí ele passou para o Garcia foi para casa, viu imagens e disse para o Sabatini, que era o responsável pelo futebol, eu quero esse goleiro. Esse é o meu goleiro. Se apaixonou por aquilo que viu, o Alisson. E o Alisson acabou em Roma. E hoje está muito bem em Roma, já é ídolo em Roma. E eu torço muito, muito para ele. O que faz a diferença de um jogador dar certo em Roma, ou no exterior, no caso, e não dar certo? Tu que acompanhou vários casos de jogadores que deram certo e deram errado. A primeira coisa, Felipe, eu digo sempre, o jogador que sai do Brasil, para ele obter uma, como é que se diz assim, uma adaptação rápida, primeira coisa, ele tem que aprender o idioma. Primeira coisa. E o Roma, nesse aspecto, não só o Roma, o Juventus, os grandes clubes, quando contratam o estrangeiro, eles colocam logo um professor. O Emerson, por exemplo, que eu fui assessor de imprensa do Emerson, o Emerson, quando chegou em Roma, teve aulas de italiano. Jogava muito também, né? O Emerson jogava, e era uma pessoa... É sensacional, né? Não, o cara Emerson não existe. E ele me deu toda a liberdade de eu executar o meu trabalho, confiava no meu trabalho. Foi uma pessoa, assim, extraordinária. E, então, o Emerson tinha aulas de italiano. Eu falo italiano. Sim. Mas o Emerson, gramaticalmente, fala melhor o italiano do que eu, porque estudou. Então, primeira coisa. Segunda coisa. Tu aprendeu na rua, ouvindo, lendo, aquela coisa do televisão. Não estudou, não conseguiu. Segunda coisa, o jogador brasileiro, ele tem o hábito de chegar num país que não é o dele e logo procurar brasileiros para se relacionar. Para se relacionar. Ter a turma. Isso também é um erro. Ele pode até procurar brasileiro, mas ele tem que se relacionar com o povo. Claro. Porque ali ele vai começar a mentalizar né, o que é a cultura do país, como pensam as pessoas que moram no país e que são originárias dali. Então isso é fundamental. E se habituar com a alimentação. Tem muito jogador que voltou de lá porque não tinha feijão. Isso não existe. Não existe. Então, essa adaptação e esse comportamento, eu acredito, seja fundamental. Falcão foi o primeiro, na sequência Zico, Júnior, Sócrates, Cerezo. Sócrates foi lá para passear. Foi uma série. O Sócrates mesmo disse para mim, eu não queria vir para cá, não sei porque me trouxeram para cá, eu vou continuar bebendo e jogando cartas. Tomar uma caixa de cerveja por dia. Mas eles abriram um caminho fantástico para os jogadores brasileiros. Quem abriu o caminho foi o Falcão. Sim. Foi o primeiro estrangeiro. Ele e o Enéas. E em Roma em especial, né? Porque depois o Roma teve um time que era quase todo brasileiro. O que foi campeão em 2001, 2002 era... Não, 2001. Praticamente brasileiro. Cafu, Emerson, Rodrigo Tadei, tinha o Antônio Carlos, o Zago. Quem mais que tinha? Era uma galera, time, tinha uma galera. 5 ou 6 brasileiros. E depois tinha um cara chamado Batistuta como centroavante, né? Aí é brincadeira. Aí era fácil demais. É brincadeira, né? O Roberto Pato Moura é o meu convidado de hoje, do 21h30. A gente vai para o último intervalo. Volta em instantes, aí sim, contando a história que fez com que Rui Carlos Osterman parasse de pedir manchetes alegres para os repórteres da Gaúcha.
Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Já passamos das 10. Caro telespectador, não é tão grave assim, tá? A versão do João Garcia é mais pesada, mas o que o Rui pedia na abertura das jornadas? Uma frase forte. Frase forte. Professor, eu quero uma frase forte dos repórteres. Pra jogar pra cima. Pra jogar pra cima da jornada. E aí tocou pra mim, né? E aí? A frase. Eu digo, professor, hoje é pau dentro. E o professor, opa! Professor... O João Garcia tem outra versão, tá? O João Garcia tem uma versão mais pesada. Não, que era assim. A verdadeira é essa. A verdadeira é essa. É pau dentro, professor. O João Garcia, nossa Garcia equipe disse, é pau dentro. É pau dentro. É pau dentro. Não o João Garcia disse que era Paulo deles. Assim, Paulo. Não tem refresco. Não tem refresco. Não tem refresco. Rui. Como é que tá fazendo as tardes na Grenal? Tu tá com a gurizada, eu acho muito legal, porque eu te ouço, né, e tu passa experiência para a gurizada. Tem muita gente experiente lá hoje, né, a equipe é muito grande, mas tu é um paizão da gurizada. Assim. Graças a Deus, eu fui muito bem recebido por essa nova geração. Eles me adoram, eu também adoro eles. Toda a minha experiência que eu posso oferecer a eles, eu ofereço. Claro, Felipe, eu ofereço aquelas pessoas que eu vejo que têm interesse em aprender. Muitos que passaram por lá, eu vi que não tinham interesse em aprender, porque já se achavam os caras, então eu me afastava. Mas é uma equipe muito bacana, não? Os mais experientes, com os mais jovens. De repente eles metem a mão com os velhinhos. Aí os velhinhos... Não, eu gosto de ver assim, a gurizada agora, depois dos FIFA, tudo, eles acham sim, que eles sabem tudo de futebol internacional. Porque eles têm que falar, são com a memória zerada. Eles têm internet, né? Sim, mas aí o velhinho vai lá e... Não, porque esse eu vi, jogava assim, caía ali, fazia... E esse eu estou vendo agora, porque eu vejo... Tu vê futebol internacional direto, né? Bom, o Roma... Até eu exagerei, porque eu fiz uma frase depois da classificação do Roma, eu coloquei no meu Twitter. Agora na Champions, por exemplo. Roma, o único e vero amor. Porque eu tenho uma paixão pelo Roma, minha família inclusive disse, para que tu vê o Roma jogar? Porque eu fico agitado, sei lá, o Roma entrou dentro do meu coração. Eu fico louco. Eu me transformo vendo o Roma jogar. E eu coloquei essa frase no Face e até a minha mana me disse, eu acho uma frase muito forte, claro. Meu único amor é o meu filho que eu tenho, né? Não, o único amor. Eu extraí essa frase, inclusive, daquele que fez o hino do Roma. Quando o Roma entra em campo, tem um hino, né? Que já há muitos anos eu Hoje tu é torcedor do Roma. Eu sou louco. Não tem outro clube? Não existe para mim outro time no mundo. Para mim, eu estive em Roma agora em novembro, Felipe. A recepção desse povo romano comigo é uma coisa assim que emocionante. O tratamento que eu recebo da torcida do Roma é uma coisa assim impressionante. Eu entrei no estádio, eu fui ver um jogo do Roma, eu não me lembro que jogo era do campeonato, e as pessoas todas se voltavam, né, para a tribuna ali de imprensa. Então o carinho que eles têm comigo, eu ando pelas ruas e de repente o cara para, um táxi lá, o cara quando viu que era eu, era selfie, o trânsito parado, e o cara querendo selfie, eu digo, meu amigo, aqui está todo mundo buzinando, enfim, é um carinho assim muito grande. Então eu tenho um amor por esse time e se Deus quiser ainda vou estar vivo para ver o Roma ganhar um outro título. E aí vou estar lá. Esse time do Roma vai longe na Champions? É muito difícil, não, Felipe, é muito complicado. A Champions é um campeonato muito, muito, muito difícil.
O Roma hoje está envolvido, e foi aprovado, inclusive, essa semana, o Roma vai finalmente construir o seu estádio. O Roma, ele tem americanos por trás, né, que são os proprietários. O Roma tem um bom time, mas não sei, de repente, agora na segunda fase pegamos um Real Madrid da vida, é uma loucura, né? É que também o desnível... Italianos contra italianos, o nível é um. Italianos contra espanhóis e o Bayern, né? E o PSG, aí hoje está desequilibrado, mesmo na Europa está desequilibrado. Bayern, que é um time muito seguro e tem um orçamento fantástico. O PSG, que tem um dono, né? Barcelona e Real com os orçamentos. Ficou também na Europa, a gente fala da nossa diferença para eles, mas mesmo lá dentro, os italianos estão um pouco abaixo. Né, sim, não, é verdade, é verdade. Pode até ganhar, hoje na Champions, não, ganhar, o Roma não vai ganhar a Champions. Agora, eu digo, é como eu digo sempre, aqueles que brincam comigo, mexem comigo, né, porque eu sou torcedor do Roma fanático. Esse time não vai ganhar nada. Eu digo, não, é muito fácil na Itália ser torcedor da Juventus, do Milan, da Inter. Agora, para ser torcedor do Roma, tem que ter coragem, tem que ter peito, Não, mas o Roma agora, talvez se pegar aí um time mais ou menos, um Sevilha, um Basel, o Roma pode continuar a sua caminhada nessa Champions, mas ganhar a Champions não acredito. Bom, Pato, deixa eu te perguntar sobre o Grêmio. É Grêmio versus Real. A gente está dizendo aqui que o Real é um dos grandes orçamentos, é um dos grandes times da Europa. Bicampeão agora, né, da orelhuda, campeão do mundo. Quer dizer, qual é a tua expectativa? O que a gente pode esperar? Tu acha que pode dar aquela questão assim, o sul-americano chegar e fazer um jogo diferenciado? Porque é um jogo só, né? Eu tenho uma ideia muito minha, é mesmo contestado, mas é uma ideia minha. Bom, começa que essa Copa do Mundo, essa Copa do Mundo com 2 jogos, ela não tem uma grande repercussão na Europa. Sinceramente, na Europa, esse tal de Copa do Mundo, inclusive a FIFA agora está mudando na modalidade. Eu tenho uma ideia assim, ó, o Grêmio vai jogar contra o Real Madrid. O Grêmio deve passar contra o Pachuca ou esse outro time aí do... Então vai enfrentar o Real Madrid. Pode acontecer aquilo que aconteceu com o Internacional. Se o Internacional jogasse 10 jogos contra aquele Barcelona, perdia 9. Mas perdia, não tinha. E ganhava uma. Então o Grêmio pode acontecer. O Grêmio vai jogar 10 jogos contra o Barcelona. Contra o Real Madrid. Aliás, contra o Real Madrid. Vai perder 9. Não tem como ganhar. Os caras são monstros. É o maior clube do mundo. Um clube que tem recursos econômicos para contratar quem ele quiser. Então, essa uma possibilidade pode tornar o Grêmio, sim, campeão do mundo. Pode tornar. Tem uma bala de prata no revólver, dá para acertar os tiros. Exatamente. Vai ser dura, vai ser Eu vi o Real Madrid, jogou esses dias aí, até com reserva. Mas tem esse fenômeno, né, chamado Cristiano Ronaldo. É um fenômeno. E quando está com sangue no olho, ninguém para. Né? Não. É um jogador que bate com os 2 pés, dribla, tem velocidade, tem força. Não sei lá. Vamos ver. Vai depender muito do tamanho do telão do estádio, que ele vai querer ficar se olhando. Mas o Grêmio está bem armado. O Renato fez um trabalho sensacional. Excepcional. O trabalho do Renato é um trabalho assim... O Renato cresceu muito. O Renato amadureceu. Não é mais aquele Renato que pintou lá em Roma, lá. Esse Renato. Esse é um outro Renato. O Renato passou pelo Roma, por sinal. Sim, ficou só um ano e mandaram de volta. Por quê? Porque era desses jogadores brasileiros que queria feijão? Não aprovou, não foi bem. O clube na época também, muita confusão. Foi boicotado por um dos jogadores que tinha muito nome, né? Tem muito nome, que era o capitão. Enfim, o Renato não soube... Quem era o capitão da época do... Janine. O Janine. O Renato não soube, como é que eu vou te dizer, se enquadrar naquilo que era a mentalidade dos romanos, a mentalidade do jogador. Porque quando tu chega lá, Felipe, tu chega com essa pompa, né? Grande craque, grande... Mas o italiano, até tu demonstrar que tu é realmente o cara que vai decidir, leva tempo. E se eles começam a desconfiar do teu futebol, eles te isolam.
Te isolo completamente. Teve partidas lá do Roma que o Renato dava um pique na direita, e o cara olhava, o Giannini, que era o central, que era o jogador, a inteligência, o Renato disparava, ele não dava, virava lá para o outro lado. Boicote Aí eu mesmo. tenho histórias com o Renato, o Renato nem sabe. O Renato estava na reserva do Roma, não jogava. E o treinador do Roma, o Lidl, era muito supersticioso. Aí eu estava lá no centro esportivo, na semana do clássico, Roma-Lazio. Aí eu fui falar com o Mister, porque o Mister gostava muito de mim, a gente tinha feito uma amizade legal. Eu digo, Mister, sabe o Renato pode ser o homem para ganhar esse clássico? Sim, mas Renato não bene, ele falava assim, não está bene, não me piace em questo momento, Renato. Eu disse, não, isso, mas dá uma chance para ele, vamos ganhar um derby com ele. Fui embora. Não deu resultado. O cara já disse que não vai botar o cara. Sim. Domingo sai a escalação, antes do jogo, o Renato começa o jogo. Mister, Te ouviu? me ouviu, era muito supersticioso. Se for quem sabe, aí trabalho. Eu sei que não deu certo. Não deu. O derby. Tá fechando o programa aqui. Seguinte, qual é a tua seleção? Tu viu muita gente jogar aqui na Itália, em várias partes do mundo. Qual é a tua seleção, assim, daqueles que tu olhou mesmo? Eu olhei. Eu colocaria no gol Buffon. Espetacular. Espetacular. Na lateral eu colocaria Carlos Alberto. Poderia botar dois Jamassan, mas eu ainda vou ficar com Carlos Alberto. Os dois centrais, eu poderia fazer Scirea e Baresi. Nossa senhora, esse homem viu Scirea e Baresi jogar em loco várias vezes. Mas eu fiz um programa, inclusive, na televisão italiana com o Baresi, junto com o Baresi. Inclusive o apresentador dizia assim, tu é a única pessoa que consegue tirar um sorriso do Baresi. O Baresi é uma pessoa muito melancólica. Baresi, Ayrton Ferreira da Silva. Ayrton Pavilhão. E lateral esquerdo, Maldini. Jogava demais. Meu Maldini. Deus. Depois no meio, Falcão, Sim. Um dos maiores que nós tivemos, e Capejani. Essa dupla de meio campo é brincadeira. Pois eu faria Dirceu Lopes ou Baggio. Dirceu Lopes Nossa senhora. ou Baggio. E Zico. Galinho. O Galinho. E lá na frente eu colocaria Garrincha Pelé. Viu o Garrincha? Eu vi o Garrincha jogar numa partida nos Eucaliptos, onde ele pegou a bola na intermediária do Botafogo, driblou praticamente todos os jogadores do Internacional, inclusive o goleiro. Eu estava no estádio, assisti essa partida, eu era garoto, pequeno, hein, mas aquilo eu tinha o quê? 13, 14 anos. E eu lembro muito bem que meu pai me levou porque tinha o Garrincha. Sim, claro. Imagina. E aí, quando ele fez esse gol, meu pai pegou na minha mão e disse assim, bom, podemos ir embora, terminou. Esvazia o estádio, paga de novo, volta todo mundo para ver o Garrincha fazer o Coitado do Garrincha, teve um final muito triste. Querido, obrigado pela tua presença aqui. Que isso, cara. Foi muito legal conversar contigo. Sucesso nas tardes lá, sucesso também nos espaços. E eu te acompanho, todos. né? Muito obrigado, obrigado mesmo. Não fica, eu tô de olho em ti. Quando eu tô de olho num jogador, tu sabe que... Tá bom. Roberto Pato Mori foi o nosso convidado de hoje. Fique agora com ele, ex-companheiro do Pato, Renato Pereira, a partir de agora, aqui na TVU. Tchau. You are not ugly, and anyone who cares to know you will see that. Nestas férias, My mom deserves a standing ovation for never giving up on anything, especially me. You are a wonder. Extraordinário, hoje nos cinemas. A vida é feita de momentos, detalhes.
A cada dia se apresentam novas oportunidades. Momentos perfeitos ou mágicos, momentos certos, emocionantes. Momentos bons e não tão bons, que nos fazem melhores. Cada segundo, minuto, hora, dia são únicos e o tempo não volta. Este é o momento de sonhar, de realizar, enfrentar novos desafios, avaliar os resultados e, se for o caso, olhar para dentro e refletir. Momento de estarmos juntos, dar uma força uns aos outros. Momento de abraçar ou desabafar. Vivemos em uma busca desenfreada para garantir o nosso futuro e muitas vezes não percebemos que o mais importante é o agora. Vamos viver cada minuto como se fosse o último. Não deixe para amanhã o que pode ser feito.